contigo, nossa eterna gratidão. Boa tarde. Para dar início a mais uma reunião, vamos ver uma mensagem do livro Minuto de Sabedoria. Quando der uma esmola, não anuncie a todos. Não saiba sua mão direita o que faz a esquerda. Ajude sem alarde. Olhar a quem sua generosidade ajudou. Respeite o próximo e ajude sempre, mas em silêncio, porque o Pai, que vê no segredo, o recompensará muito mais do que o reconhecimento público que tiver seus atos. Vamos fazer a prece inicial, fechar nossos olhos, mentalizar a figura do Mestre amado e agradecer. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos todos reunidos para aprender os teus ensinamentos e para que possamos pôr em prática tudo o que aprendemos. Abençoa a minha família e todas as famílias, o meu lar e todos os lares. Abençoa aquelas pessoas, Senhor, que por algum motivo perderam a fé, a esperança, e que não conseguem enxergar a beleza da vida, a beleza das flores. Que assim seja. Vamos prosseguir. O capítulo de hoje é o 17. Pedi e obtereis. Titulado Qualidades da Prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechado a porta, orai ao vosso Pai em segredo. O vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser, pela multidão de palavras, que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe que necessitais antes de o pedirdes. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Bem, gente, essa passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, está querendo dizer que não é necessário a gente pensar, nossa, eu vou fazer uma prece bonita. Mas a prece é aquilo que sai do nosso coração. É aquilo que a gente sente, é você conversar com Deus como não. Ele é um amigo, um irmão. Então, para podermos saber mais sobre a importância da prece, eu vou ler uma história que eu achei muito bonita e que eu trouxe aqui para vocês. A história é titulada O Tapete Vermelho, que vai falar justamente sobre o poder da oração. Uma pobre mulher morava em uma humilde casa com sua neta, que estava muito doente. Como não tinha dinheiro para levá-la ao médico, e vendo que, apesar de seus muitos cuidados, a menina piorava a cada dia, com muita dor no coração, resolveu deixá-la sozinha e ir a pé até a cidade mais próxima, em busca de ajuda. No único hospital
hospital público da região, foi-lhe dito que os médicos não poderiam se deslocar até sua casa. Ela teria que trazer a menina para ser examinada. Desesperada por saber que sua neta não conseguiria sequer levantar-se da cama, ao passar em frente a uma igreja, resolveu entrar. Algumas senhoras estavam ajoelhadas fazendo suas orações. Ela também se ajoelhou. Ouviu as orações daquelas mulheres e, quando teve a oportunidade, também levantou sua voz e disse: Olá, Deus, sou eu, a Maria. Olha, a minha neta está muito doente. Eu gostaria que o Senhor fosse lá curá-la. Por favor, anota aí, Deus, o endereço. As demais senhoras estranharam o jeito daquela oração, mas continuaram ouvindo. É muito fácil. É só o Senhor servir o caminho das pedras e, quando passar o rio com a ponte, o Senhor entra na segunda estradinha de barro. Passa a vendinha. A minha casa é o último barraquinho daquela ruinha. As senhoras que tudo acompanhavam esforçavam-se para não rir. Ela continuou: Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. Por favor, Senhor, cure a minha netinha. Obrigada. E quando todas achavam que já tinham acabado, ela complementou: Senhor, por favor, não se esqueça de colocar a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar em casa. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Depois que Dona Maria foi embora, as demais senhoras soltaram o riso e ficaram comentando como é triste descobrir que as pessoas não sabem nem orar. Mas Dona Maria, ao chegar em casa, não pode se conter de tanta alegria ao ver a menina sentada no chão, brincando com suas bonecas. Menina, você já está de pé. E a menina, olhando carinhosamente para o avô, disse: Um médico esteve aqui, vovô. Deu-me um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa. E eu fiquei boa. Ele era tão bonito, vovô. Sua roupa era tão branquinha que parecia até que brilhava. Ele mandou-me dizer que foi fácil achar a nossa casa e que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, do jeitinho que você pediu. Deus não quer palavras bonitas, Ele quer palavras sinceras. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirmos. Então é com essa história que eu quero finalizar. Justamente, Deus não vai querer de nós palavras bonitas. Não é um vocabulário precioso que vai dizer o que a gente sente, mas sim o que a gente falar com a alma. Então, quando pedimos algo a Deus, saiba que Ele está sim nos ouvindo e que podemos sim contar com Ele, porque o poder da oração é simplesmente incrível. Então, vou passar a palavra agora para a palestrante desse sábado, Ítalo, que Deus acompanhe. Meus amigos, boa tarde. Mais uma vez é uma imensa alegria falar para os mais próximos, né? Os que estão no dia a dia comigo. Realmente uma imensa felicidade. Quando eu vinha para cá, eu vinha refletindo sobre a bênção que é uma reunião dessa, né? Ainda mais no final de semana desses, que vocês perceberam como é que está o clima da cidade, né? A psicosfera, a frequência, a vibração da cidade agitada. E é muito fácil a gente perder nosso prumo, né? Perder nosso silêncio interior, perder nossa vibração boa. E um momento como esse, a gente se retira por 1 hora e sintonizamos o bem, sintonizamos a palavra do Evangelho de Jesus. E isso é fundamental para que a gente, nesses dias, a gente brinque o São João, mas a gente não perca o sentido, né, da nossa caminhada aqui nessa terra. Estou falando isso longe de falar com um radical religioso ou um fundamentalista religioso, nada disso, né? A vibração, a sintonia é muito importante. O próprio físico Nikola Tesla, que é muito conhecido como o homem que trouxe a luz ao mundo, conhecido como o pai do eletromagnetismo, o mais importante físico engenheiro em relação ao magnetismo, ele disse que se você quiser compreender o universo,
Você pensa em termos de frequência, sintonia e vibração. Então eu estou falando nesse aspecto, da gente manter nossa sintonia com o bem, manter nossa sintonia com o Evangelho do Cristo. E uma reunião dessa, um retiro desse, nessa tarde, é muito importante, é uma dádiva que Deus nos dá e nós estamos aqui aproveitando. Então, mais uma vez, eu agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui com vocês. Para hoje à tarde, eu queria começar falando um pouquinho, que o Antigo Testamento, ele é um manancial de boas mensagens. O Antigo Testamento, que principalmente veio para indicar a vinda do Mestre Jesus, mas ele fala, obviamente, da epopeia do povo judeu, de toda a caminhada daquele povo hebreu. E diversas histórias que tem ali, dentre tantas histórias que tem ali, tem uma história muito interessante, que é a perseguição de Saul a Davi. Saul, que perseguiu Davi, a maioria dos historiadores acredita que por 9 anos, com intenção de matá-lo. O próprio livro de Samuel diz que era como se um caçador atrás de uma perdiz. Essa era a caça que Saul exercia sobre Davi. Era uma caça para matá-lo. E Davi tinha um adversário que ele não queria matar, não tinha a mesma intenção que ele, mas ele tinha que fugir. E Davi fugiu por longos 9 anos. E durante essa fuga de 9 anos, Davi passou por momentos difíceis, né? Tanto que os Salmos 57, 58 e 59 foram escritos durante essa fuga, durante esses 9 anos de fuga que Davi teve que fazer de Saul. E o início, o primeiro versículo do Salmo 57, onde Davi estava numa caverna, numa situação que ele via a morte, mas ele tinha certeza que não ia acontecer, mas ela era iminente, com certeza ele temia. Ele escreveu um versículo que para mim demonstra assim, claramente a noção que Davi tinha, a relação que Davi tinha com Deus, de confiança, de entendimento da grandeza desse Deus que ele conhecia. E esse versículo 57, aliás, o versículo 1 do Salmo 57, diz o seguinte, vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e a sombra das tuas asas me abriga, até que passem as calamidades. A sombra das tuas asas me abriga, até que passem as calamidades. Então vejam a visão espiritual que esse homem tinha, o entendimento da grandeza desse Deus. Ele entendia que mesmo nos momentos de dificuldades, nos momentos mais difíceis, a sombra das suas asas, ele estava sob a proteção do divino, ele estava sob a proteção de Deus. Ele entendia que toda aquela situação ali, por mais temerosa que fosse, iria passar, e de uma forma ou de outra, ele não iria sair derrotado, mesmo até perdendo a sua vida, deixando de existir. Então, essa visão espiritual que Davi tem, é fundamental para nós, e é a partir dessa visão espiritual que Davi tem, que aí eu inicio realmente nossa conversa de hoje, que é sobre a cegueira espiritual, que se trata exatamente de uma visão que eu não tive, que essa reflexão de hoje surgiu num momento de muita dificuldade, num momento de vários problemas, num momento onde eu comecei a achar que não tinha solução, num momento onde eu estava desanimado, cabisbaixo, praticamente derrotado, né? Moleira baixa, como a gente diz aqui no Nordeste. Eu não agi igual a Davi, eu não tive essa confiança, eu não tive esse entendimento, eu não percebia, eu não compreendia, eu não enxergava, já que falamos hoje de cegueira espiritual, eu não enxergava a grandeza desse Deus, eu não enxergava a grandeza desse mundo espiritual, que nos cerca, que nos protege, que nos coordena, nos orienta e nos leva ao caminho que aqui estamos, né? Então, diante disso, surgiu essa reflexão, e imediatamente eu me remeti a uma passagem do Evangelho, onde na minha visão é o texto mais escancarado de cegueira espiritual. É a visão mais clara, mais evidente de como homem, de como ser humano, mesmo diante da generosidade e da providência divina, ele pode ficar cego diante das adversidades, diante dos problemas, diante das dificuldades. Várias podem ser as razões da nossa cegueira espiritual. Pode ser até, vamos dizer assim, exagero de materialismo, pode ser uma doença, né? Pode ser um problema financeiro, qualquer coisa pode turvar a nossa visão e nós perdemos o foco
Perdemos o foco do Altíssimo, perdemos o foco dessa vida espiritual que temos. Então esse evangelho, eu vou ler aqui para vocês, é uma passagem, ela não é longa, e a gente vai conversar sobre ela, e para mim ela é clara, ela ilustra melhor que todas as passagens do evangelho a questão da cegueira espiritual. E essa passagem está no livro de Lucas, no capítulo 24, é a passagem dos discípulos de Emaús. A maioria já conhece, mas eu vou ler aqui de forma rápida, para que a gente possa refletir um pouco. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, isso aí é algo em torno de 11 quilômetros. Iam falando um com o outro o que tinha se passado. Enquanto ia conversando e discorrendo entre si, Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Eles iam caminhando e Jesus chegou do lado. Mas os olhos estavam como que vendados, e não conheceram o Mestre. Perguntou-lhes então Jesus: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhes: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou Jesus: o que houve? Eles disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha a frase que eles dizem: nós esperávamos que ele fosse quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, hoje é o 3º dia que essas coisas se sucederam. É verdade que algumas mulheres nos alarmaram. Elas foram até o sepulcro antes do nascer do sol, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres disseram, mas não viam o Mestre, seu corpo não estava lá. Daí Jesus diz: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para que credes em tudo o que vos anunciavam os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que se havia dito nas Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e Jesus fez como se fosse passar adiante. Mas eles forçaram a parar e disseram: fica conosco, já é tarde e a noite já vem. Então entrou com eles. Aconteceu que, estando sentado junto à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então seus olhos se abriram e reconheceram o Mestre, mas ele desapareceu. Então diziam um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Bom, essa passagem era o 3º dia, era o domingo, após a morte do Mestre. Como é que a gente sabe? Porque ele cita que na manhã, na madrugada, as mulheres foram até o túmulo e encontraram o Mestre vazio. Encontraram o túmulo do Mestre vazio. Aquele era o dia que Jesus já tinha ressuscitado. Eles tinham passado toda aquela epopeia da crucificação em Jerusalém, e ao final da tarde do domingo, eles retornaram. Por que ao final da tarde? Porque quando eles estão com o Mestre, em certo momento ele diz: fica conosco porque já declina o dia. Mas onde é que a gente entra nessa história? Nós entramos nesse texto nas inúmeras e inúmeras semelhanças que nós temos com os discípulos de Emaús. Para começar, os discípulos estavam destruídos, estavam arrasados, derrotados. Eles estavam para lá de tristes. Seu Mestre, a sua esperança, a esperança do seu povo, com quem haviam passado 3 anos, enfrentando todas as adversidades, mas acima de tudo, aprendendo dele, havia sido assassinado, havia sido morto. E aí a gente vê aquela diferença entre expectativa e realidade. Quando há uma diferença, gera a frustração. E assim estavam, eles estavam tristes. E muitas vezes nós também ficamos assim, diante das adversidades da vida, diante das dificuldades que nos são impostas nessa encarnação, que nos são impostas nessa vida, nós nos entristecemos, nós nos tornamos derrotados, nós baixamos a guarda, nós ficamos cegos, como cegos estavam os discípulos de Emaús.
Toda aquela dor de ver aquela crucificação, de ver todo o suplício do Mestre, havia cegado, havia abafado, empalidecido a sua fé. Eles estavam com uma moral muito baixa. E nós, diante das dificuldades, ficamos assim. Eu acho que todo mundo ficou assim. Quem é encarnado, às vezes, fica assim. Eu já fiquei assim. Então, essa semelhança com os discípulos de Emaús nos faz, a partir desse texto, vislumbrar inúmeros e inúmeros ensinamentos. Um primeiro entendimento que a gente tem que ter, que nós temos que ter, é que nós não vamos compreender, humanamente falando, usando da nossa inteligência, usando da nossa capacidade intelectual, por mais inteligente que sejamos, por mais esforçados que sejamos, por mais dedicados ao estudo que sejamos, nós não vamos conseguir compreender de forma plena o que se passa conosco nessa vida encarnada. Nós não vamos ter entendimento. Nós temos que nos esforçar para sequencialmente ir chegando a esse entendimento. Mas o entendimento pleno nós ainda não vamos ter. E os apóstolos, esses discípulos de Emaús que caminhavam com Cristo, que aprenderam do primeiro mestre, não tinham esse entendimento também. Eles não aceitavam, eles tentavam. Eles perguntavam, como a gente às vezes, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Não adianta querer entender. Não adianta querer entender. Querer entender não vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema é compreender o que aquela situação quer me trazer, o que aquela situação quer me ensinar. Os discípulos de Emaús tentaram, ficaram relutando, desesperados, e não entendiam, eles não compreendiam. E nós não vamos compreender, independente da dificuldade. Humanamente nós não vamos chegar ainda nessas respostas. Nós não vamos chegar. Mas a doutrina espírita, graças ao bom Deus, nos revela muitos tesouros interessantes. Um tesouro que essa doutrina nos revela, incontestavelmente, é que nós já sabemos, eu sei, você sabe, nós sabemos que o sofrimento, a dor, as dificuldades, as barreiras fazem parte dessa vida. Sofrer faz parte. É fundamentalmente necessário que todos nós que estamos aqui passemos por algum sofrimento. E vamos passar. Não tem como. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E nós não vamos ser provados, nós não vamos expiar se nós não passarmos por dificuldades. E esse entendimento, ele fica bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 13. Esse entendimento que a dor faz parte do caminho. Tem até um salmo lá: quem semeia entre lágrimas, entre sorrisos colherá. Quem semeia entre lágrimas. Nós estamos semeando entre lágrimas. Porque eu não estou pregando masoquismo, eu não estou falando de sofrimento, eu não estou divulgando sofrimento. Eu estou falando que eu vejo na codificação, que eu vejo no Evangelho. Faz parte dessa vida sofrer. Faz parte dessa vida passar por dificuldades. E os ensinamentos do Mestre, as riquezas do Mestre, vão nos fortalecer, nos dar condições de prosperarmos diante dessas barreiras. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, diz o seguinte: mas numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus nos colocou no mundo ingrato, para expiar as suas faltas através do trabalho penoso e da miséria da vida, até que se façam merecedores de passar por um mundo mais feliz. Então, os discípulos de Emaús não tinham esse entendimento, que aquele sofrimento fazia parte, que ele passar por aquela dor era fundamental. E nós temos que ter esse entendimento, que temos que sofrer, mas nós não podemos baixar o erro, nós não podemos se curvar. Nós temos, vamos dizer assim, munição, no sentido bom da palavra, para entender e enfrentar essas dificuldades. E é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nesse item nos diz. Sofrer faz parte. A gente corre o tempo todo atrás do dinheiro, corre o tempo todo atrás da sobrevivência.
A gente quer dinheiro para não sofrer. Ilusão. A gente cuida da saúde para não adoecer. É importante cuidar da saúde, mas é ilusão, você vai adoecer. Em algum momento a gente vai desencarnar. É inevitável. É inevitável. Faz parte dessa nossa existência. Nós só vamos progredir se passarmos por essas provas. Por isso que a leitura diz que os olhos deles estavam como que vendados. A cegueira espiritual não nos fazia compreender esse momento, não nos fazia compreender essa situação. Sofrimento faz parte do caminho. E lá na frente, mais um pouquinho à frente, o próprio mestre nos dá a receita. Quando Jesus diz: povo sem inteligência, vocês esqueceram que vos anunciaram os profetas? Parece que Jesus foi muito rude, mas ele passou 3 anos ensinando aquelas pessoas. Vocês esqueceram tudo que a gente estudou nas Escrituras? E daí a importância, eu quero ressaltar agora, daí a importância da gente estudar, da gente buscar o conhecimento, crescer na graça, mas no conhecimento também. Porque o conhecimento vai nos dar base, vai nos solidificar nos momentos de cegueira, a compreensão de textos como esse, a compreensão de textos como esse do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos clarear a visão. Não vai nos fazer sair mais fácil das dificuldades. Mesmo a gente estudando, veja bem, esses discípulos andaram 3 anos com Jesus. Esses discípulos de Emaús andaram 3 anos com o Mestre e ainda assim eles duvidaram. Eles passaram 3 anos tendo aula intensiva, todos os dias, toda hora. Imagina nós que não estamos com o Mestre, pelo menos fisicamente, espiritualmente, sem dúvida o Mestre está conosco. Nós temos que ler muito o Evangelho, nós temos que ler muito a codificação, nós temos que nos debruçar no livro dos Espíritos, naquela riqueza imensa. Nós temos que nos debruçar no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que ver palestras, ler psicografias, ler livros. O Mestre orienta a instrução para os momentos de dificuldade. O Mestre orienta. Ele diz: vocês não leram? A gente tem que ler, a gente tem que estudar. Nós que somos espíritas, talvez até mais do que outros grupos de cristãos, nós somos chamados a isso. É uma característica do Espiritismo. Isso também é explicado lá na frente. Tem um texto lá no livro dos Médios que fala sobre isso. A reencarnação e as provas sofridas antes de atingir o Espírito ao Mestre Supremo não são revelações, porém são uma confirmação importante. Toca-me ao vivo as verdades que por esse meio são postas em fato. Aí aqui ele diz: o Espiritismo é uma alavanca que afasta a barreira da cegueira, as barreiras da cegueira. O Espiritismo que nós vivemos, essa doutrina, é uma alavanca que afasta essas barreiras, é uma alavanca que afasta essas cegueiras. Então nós temos que beber dessa fonte, beber dessa doutrina, buscar esse caminho, buscar um entendimento, mesmo que limitado, que nosso entendimento será sempre limitado, das coisas do alto, das coisas do Senhor, das coisas do mundo espiritual, das coisas dos anjos, os nossos espíritos protetores, os nossos mentores, que estão nos orientando, nos intuindo o tempo todo, nos ensinando. Nossos olhos serão abertos dessas formas. E esse momento de dificuldade que eu passo, que eu passei naquele momento, ou o momento de dificuldade que você passa agora, pode estar passando agora, se está causando aquela cegueira desesperante, aquela dor lacerante, vamos buscar na palavra do Senhor, vamos buscar na nossa literatura do Espírito, na qualificação, iluminação, luz, entendimento, para que possamos sair desses momentos de dificuldade através das ferramentas que nos são dadas. E não se deixar mais, deixar de fazer a prece, deixar de fazer seu estudo. A dificuldade é ao invés de a gente correr mais para o Cristo, a gente se afasta mais e vai se fechando mais. E interessante que nessa passagem há uma grande virada. Chega um momento em que os discípulos de Emaús vão perceber que é o Mestre. E esse momento é interessante porque ele tem dois pontos fundamentais. O primeiro, vocês
vocês observaram no texto, eles vão, quando chegam em Emaús, Jesus dá uma tapeada e diz, eu vou embora. Para ver a reação deles, diz, não, fica conosco, vai escurecer, fica conosco. Mais à frente, quando Jesus parte o pão, eles percebem que é o mestre. Então ele diz, fica conosco. Quando os discípulos de Emaús dizem, fica conosco, Senhor, eles estão praticando a essência do cristianismo. Porque mesmo a todo aquele momento de cegueira, mesmo em todo aquele momento de dificuldade, eles se importam com o estrangeiro. Eles se importam com o estranho. Eles se importam com o próximo. Eles exercem a caridade. Eles não deixam que aquela pessoa que eles não conhecem siga na estrada durante a noite. E a partir daí começa a mudança. A partir daí começa a se abrir os olhos. Fica conosco. Exercer a caridade. Tudo que foi ensinado pelo Mestre. E o fundamental é que o Evangelho de Cristo não passa, não entra em nós, ele passa definitivamente pelo próximo. Ele passa definitivamente pelo outro. Se nós formos aos primórdios do cristianismo, Jesus não deixou essa me perdoe dizer, essa realidade religiosa que nós temos hoje. Jesus não ensinou a construir templos. Jesus não ensinou rituais. A igreja do Cristo é espiritual, cuidar de você como ser humano melhor e ajudar o próximo. As primeiras comunidades cristãs eram casas de caridade. Basta ver em pé de Paulo Estevam e tantas outras psicografias que existem. O Evangelho de Cristo passa pelo outro. Passa pelo nosso irmão, passa pelo nosso filho, passa pelo nosso pai, passa pelo nosso semelhante. Como os discípulos de Emaús tinham aprendido, na verdade, do Evangelho de Cristo. Pois eles se preocuparam com o estrangeiro. Eles se preocuparam com aquelas pessoas que eles não conheciam e disseram, fica conosco. E a partir do momento que eles viram a necessidade de ajudar um estrangeiro, eles trouxeram Jesus realmente para perto dele. E lá na frente, quando Jesus parte o pão, que a gente associa muito a outras coisas, quando parte o pão, ele é o sentido de comunhão. Quando eles comungam do Cristo, quando eles partem o seu pão, eles praticam a essência da caridade. Os olhos deles abrem nesse momento, porque eles enxergam o outro. E a gente precisa enxergar Jesus no outro. A nossa fé não pode ser egoísta. Nós não podemos deixar nos influenciar. Nós não podemos deixar que a nossa caminhada se baseie nessa religião de práticas que Jesus combatia no judaísmo e que foi trazida, absorvida para o cristianismo pelo Império Romano, pelas suas influências no cristianismo, quando o Império viu o crescimento do cristianismo e trouxe o cristianismo para dentro do Império e, de uma forma muito maldosamente perspicaz, inseriu no cristianismo essencial, no cristianismo puro, no cristianismo primitivo, as práticas do Império. E aí, historicamente, nós podemos acompanhar nos livros as tragédias que se sucederam na humanidade, principalmente no Ocidente, a partir dessa adesão de religião e Estado. Enquanto o cristianismo ele era puro, ele não havia se misturado com religião, com Estado, com política, ele era um. Após essa adesão maliciosa, Constantina, nós temos consequências até hoje. Nós temos consequências até hoje. Então, para que essa cegueira não volte novamente até nós precisamos praticar a religião onde nós sejamos o templo, onde nós nos preocupemos em sermos pessoas melhores. Acima de tudo, sermos pessoas melhores e, acima de tudo, estendermos a mão a quem precisa que essa mão seja estendida. Porque aí sim é o cristianismo. Foi nesse momento que os discípulos de Emaús perceberam. Os discípulos de Emaús perceberam, mestre, quando eles se voltaram para o outro. Quando eles se voltaram, quando eles estenderam a mão. E aí, mais à frente, quando o mestre de repente desaparece, porque a ressurreição, naquele momento, Jesus havia ressuscitado, apareceu para eles de uma forma espiritual.
diferente de quando encarnado. Quando eles percebem o mestre desaparece. E aí tudo volta, tudo é vivo. Porque um diz para o outro, não ardia seu coração enquanto ele falava? Depois que eles viram o mestre, eles entenderam, mas não ardia o coração quando o Cristo falava? Porque entre eles e o Cristo havia uma relação de sentimento, uma relação de amor. E a fé não pode ser intelectual só. Todos os discípulos, todos, isso é tão importante que eu já disse aqui uma vez. O amar o mestre é tão importante para que essa cegueira não aconteça que ele pergunta a Pedro 3 vezes, porque ele sabia de toda a prova que Pedro ia passar. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. E Pedro já franziu a testa a primeira vez. Quando ele perguntou a terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus não é só aquele modelo, e a gente pode ler aquela questão 625, né? 625, que Jesus é apenas um modelo. Ele é o modelo, mas ele é muito mais que um modelo. Ele é o governador espiritual desse homem, ele é o governador espiritual de todas as nossas encarnações. De uma forma direta, ou através de seus colaboradores, ele é responsável por nosso desempenho aqui, nossa encarnação aqui. E nós devemos ter uma relação com ele, sim. De pedir ao mestre a sua orientação, pedir ao mestre a sua luz. O mestre quer exemplo maior de amor e humildade. Tanto que Paulo diz que, tendo ele todas as virtudes, não se fez como Deus, mas se colocou como menor, se colocou como servidor. Eu vi uma frase de Chico Xavier. Estava lendo uma entrevista de Chico Xavier há menos de 15 dias atrás. E tem uma frase dele, que eu já tinha visto frase de Chico Xavier. E agora aqui é uma visão bem minha. Eu não tinha visto uma frase de Chico Xavier tão perfeita. Porque ele diz que Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Jesus de novo no coração do povo. E qualquer coisa, ele não complementa. Ele diz, e qualquer coisa fora disso é conversa fiada. Palavra de Chico Xavier. Está lá numa entrevista que ele deu àquele rapaz, um jornalista que escreveu a biografia dele. Então, o Espiritismo é cristianismo. E ele se vê que essa palavra cristianismo também surgiu como consequência, né? A palavra cristão não. A palavra cristianismo surgiu como consequência dessa história do inferno. Mas o Espiritismo é imitar Jesus, sim, através da doutrina dos Espíritos. Através dessa codificação maravilhosa. O Espiritismo é Jesus novo, sim, no coração do povo. Só Jesus pode remover nossa cegueira. Só uma relação de intimidade com o nosso Mestre, os seus ensinamentos, vai nos fazer suceder bem nessa encarnação. Relação de oração, de prece, de confiança com o Mestre, que não é Deus, mas é o governador espiritual da nossa encarnação. Jesus é. Isso ele é. Então, esse linho de amor entre os apóstolos e Jesus está claríssimo em várias citações da Bíblia, em várias citações do Evangelho. Então, até eu me pergunto às vezes, meu Deus, como é que eu lembro tanto, estudando tanto, buscando tanto? Não estou dizendo que eu estudo muito, não, sabe? Lendo, estudando, eu, nos momentos de dificuldade, eu fraquejo. Porque eu ainda não confio tão forte nessa providência, que quando vê os momentos de dificuldade, os momentos de grande bonança, parece aquela mariposa na lâmpada, né? Aí eu fico cego, e aí começa a fazer besteira. Começa a me desesperar, ou começa a agir errado. Principalmente nos momentos de dificuldade. Falta confiança na providência divina. A confiança na providência divina também é um grande ensinamento do Mestre, e é um grande ensinamento que vai sim evitar que caímos em momentos de cegueira. Vai evitar sim. A cegueira é o Pedro apavorado, aquela cegueira de Pedro, aquele medo de Pedro que o apavorou. Ficou com medo, vendo a situação, vendo o negócio ficar apertado, ficar arrochado, vou morrer, vou matar todo mundo, e ele teve medo, e era natural. E ele ficou desorientado, cego,
que negou Jesus 3 vezes. E o interessante é que em todos os discípulos nós vemos as nossas falhas. Então, por isso também é importante que aquela equipe de Jesus, aqueles assessores ali, eram pessoas comuns igual a gente. Para a gente aprender isso. Que as vitórias eles tiveram e tentaram pegar umas dicas com eles. Não é melhor a gente aprender uma coisa que quem já sabe? Né? Eu vou aprender como é que opera essa mesa. Se o cartão chegar aqui e me ensinar, não é mais fácil. Então, os discípulos passaram por nossas dificuldades. Os discípulos passaram por nossos problemas. E nós estamos sob a providência divina. Sabe o que é que Jesus disse sobre a providência divina? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestiário? Olhai para as aves dos céus que nem semeiam, nem semam, nem juntam nem celeiros. Mas vós, vosso Pai Celestial, os alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Providência divina. Providência divina. Presente de Deus nas nossas vidas. Essa providência divina que a gente sente muito quando a gente desperta para essa realidade do mundo espiritual, quando a gente desperta para a realidade do Espiritismo. E os anjos que estão entre nós, esses espíritos que estão entre nós, deixam de ser aqueles anjos distantes do Antigo Testamento, e a gente vê que eles estão aqui o tempo todo o tempo interagindo com a gente. Todo o tempo, o tempo todo. A providência divina, lá na Gênesis, acho que no capítulo 2 fala dessa providência. Esses anjos estão conosco. Até para uma simples, parece simples vinda a uma reunião dessa. Houve muita ação da providência divina. E aquele convite para aquela experiência de confiar na providência do Senhor, confiar na providência de Deus, pois nós estamos sob essa providência. E esse texto ainda diz o seguinte: eu procurei, eu achei que tem um texto lá que fala que por mais que você se preocupe na qualificação, que eu vou pegar a dica aí dos universitários, você não pode acrescentar um dia à sua vida. Não depende de você. Eu já li isso em algum lugar, procurei e não achei. Mas diz dessa forma: a gente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça isso, a gente não pode acrescentar um dia a mais na nossa vida. Por mais que a gente se preocupe, por mais que a gente deixe de dormir, por mais que a gente trabalhe feito condenado para conseguir as coisas dos filhos, todo mundo, mas a gente não tem o poder de acrescentar um dia na vida de ninguém. Inclusive na nossa. Porque isso cabe à providência divina. Cabe nós fazermos nossa parte, esperarmos lá no Cristo, como diz também lá no profeta Isaías: anjos que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como águas subirão. Né? Confiar. Nós, graças a Deus, e nós estamos numa leva ainda recente, né, do Espiritismo. Nós já estamos aqui e nós podemos compreender isso de uma forma muito mais rica, muito mais multidimensional, muito mais colorida. Nós temos acesso a isso. Nós temos acesso a essas informações. E essa providência divina que está em nós, ela não nos abandona, não nos deixa dúvida. Não nos deixa dúvida. Nos momentos de cegueira, meus irmãos espirituais, meus irmãos em Cristo, lembremos como fez os apóstolos, como fizeram os discípulos de Emmaus. Tragamos o Cristo presente para a nossa vida. Não apenas o Cristo teórico que a gente estuda, mas o Cristo de convivência, que é partícipe dessa caminhada, que é partícipe dessa dificuldade que você está passando, que é partícipe de todas as dificuldades que eu passo. Essa é a grande lição dos discípulos de Emmaus. E tenha certeza, não há nada
que nós que viemos aqui, vem a nossa vida, que nós vamos enfrentar, que nós não possamos superar. Nada. Tudo que vem a nós podemos superar. Toda dificuldade que vem a nós podemos enfrentar. Toda dificuldade, tudo que se colocar diante de nós podemos passar. Porque assim Deus não, se assim não fosse, Deus não seria justo. Seria covardia conosco. Ele botar a gente aqui, dar a oportunidade de encarnação, Deus colocar uma prova que a gente não pode passar. Seria Deus aqueles professores universitários que muita gente já passou por muitos, que botam uma prova para ver mesmo o aluno se dar mal. Quem nunca passou por um professor desse? Mas o nosso Deus não é assim. Ele dá todas as aulas, dá todas as matérias, explica tudo direitinho, o nosso entendimento, né? Porque o Senhor falava em parábolas? Porque aquele povo não entenderia dessa forma que a gente entende hoje. Isso não dá uma responsabilidade, isso quer dizer que nós já temos um entendimento um pouquinho. Então Deus dá todas as aulas. E esse carão que Jesus deu nos discípulos de Emaús foi mais ou menos: vocês não foram para as aulas, não. Isso aqui, essa prova que você está falando aí, eu dei a aula. Essa prova aí eu dei a aula, isso aí. Ou não? Não. Falei dos profetas, falei Da mesma forma é com a gente, nós temos todas as aulas. Nós temos todas as aulas para a prova de hoje à noite. Nós temos todas as aulas para a prova de agora. Nós temos todas as aulas. Deus dá a prova. O frio conforme cobertor, uma canção lá do Germano de Agaru, mas Deus dá frio conforme cobertor, sim. Tem um texto, eu também não me lembro a citação, só a citação, mas ele diz que ele usa a palavra tentado, né? Nunca serei tentado além de algo que eu não possa suportar. Eu não sei. Então, isso são informações que vão nos ajudar nos momentos de cegueira, nos momentos que a nossa vista turva. Paulo, para corroborar tudo isso que eu falei, Paulo, na sua segunda carta a Coríntios, ele diz o seguinte: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu acabei de falar. A gente teve todas as aulas com Cristo. A prova que a gente vai ter, a gente está preparado. Não adianta se desesperar. Não adianta. É igual quando a gente estuda, eu gosto eu sempre estudei, e tem questões que às vezes o professor bota uma questão desse tamanho assim, para vir uma coisinha assim. Não é? Quem é professor aqui faz isso, sabe? E se os alunos tivessem aquele entendimento que, poxa, eu sei isso aqui, calma. Não vou desesperar. É porque eu vou lá, não, ele está falando aí, é fácil. Realmente, é difícil. Realmente há duras provas. Se eu pedisse para cada um citar uma prova de dificuldade aqui, certamente cada um citaria uma. Mas também cada um citaria uma vitória que teve. Pelo menos uma, eu tenho certeza, que citaria. Como Paulo disse, Deus nos capacita. E o próprio Paulo, eu gosto de citar, ele diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então não adianta ter medo. O medo não vai nos ajudar. O pavor não vai nos ajudar. A fé, a confiança, o entendimento da providência divina, sim. Isso sim vai nos ajudar a superar essas dificuldades. Isso sim vai nos ajudar. O entendimento, o conhecimento, a prece, a proximidade com Cristo, todos são dicas que nós recebemos desse simples texto, para que a gente vença os momentos de cegueira que a gente passa, e que são absolutamente muitos. O importante é a gente ter o nosso destino em mente. Qual é o destino da gente? Instalação do reino de Deus. E quem é o reino de Deus? Somos nós. Cada um de nós trabalhar dia a dia, para que nós nos tornemos semelhantes ao Cristo. Trabalhar dia a dia para que atinjamos essa plenitude.
para que possamos ver esse mundo regenerado. Para que nós, como espíritas que somos, possamos agir no nosso meio como sal da terra. Porque o nosso mundo está sério. Esse mundo que a gente vive está sério. As pessoas estão cada vez mais voltadas para o egoísmo, voltadas para si. Tudo é individual. Tudo é o smartphone, tudo é internet, tudo é você. As relações das pessoas não se abrem mais. As pessoas estão cada vez mais falando de depressão, porque as pessoas olham muito mais para elas. Eu vi isso uma vez no Netflix. As pessoas têm que olhar mais para as outras. O nosso mundo está cego, cada vez mais cego de egoísmo, no materialismo topado. Se tivesse uma escala de 0 a 10, o materialismo era 1.000.000. Isso cega o povo, isso cega nossos filhos. Nós temos que ter o cuidado de educar da forma correta. Isso cega o futuro do nosso país, onde os valores se invertem. Eu sempre gosto de dizer isso, parece uma coisa minha, mas assim, é um sentimento. Eu não gosto de ver religião, de ver a fé misturada com política. Vamos fugir disso. Vamos viver nosso momento político, nosso momento cristão, mas não vamos misturar. Vamos misturar assim, na prática da caridade, da boa ação, mas não misturar. Nós espíritas temos grande responsabilidade de banir essa cegueira desse mundo. Nós temos muita responsabilidade, porque, como eu já disse, nós somos privilegiados de informação. Nós somos privilegiados. E a partir do momento que nós vamos a trazer liberdade do Cristo para a nossa vida, para que a partir desse Cristo na nossa vida, quando a gente diz, fica conosco, Senhor, agora no momento de dificuldade, no momento bom também, fica conosco, Senhor. Nossa prece cada dia, nosso desejo do coração, nosso mais profundo desejo do coração, para banir o egoísmo dessa terra. O egoísmo que faz tanta gente fome, que é inexplicável. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua paz. Depois dessa palestra, vamos dar continuação com os avisos da Associação Espírita Leopoldo Machado. Aviso do dia 22 de junho de 2019. O Evangelho Terapia, que acontece todas as quintas-feiras, de 8 horas, a lanchonete e a biblioteca, que funcionam no primeiro andar, sintam-se todos convidados. E o tratamento espiritual, dia 27/6. A entrega de cestas básicas em julho será no dia 14. Os cursos oferecidos aos sábados, de 2h30, o Ser Consciente com Joseline e Daniel. De 2h30, o Estudo da Gênese com Djalma. De 2h30, o Encontro da Juventude, que está em recesso, e às 4 horas a evangelização infantil, que também está em recesso. E uma novidade, que a partir da próxima semana, do próximo sábado, teremos, dia 29/6, teremos o clube de debate para jovens de 18 a 30 anos, a partir das 2h30 até 3h45, com o livro escolhido é O Cultivo das Emoções, de Marlon Riedel, acho que é. Onde cada encontro será discutido um capítulo. Cada encontro um capítulo do livro. Então, sintam-se todos convidados. Eu não sei quem é a personagem. Então vamos chamar Djalma para a prece final.
Senhor Jesus, Mestre Supremo de nossas vidas, como é bom, Senhor, estarmos aqui reunidos nesta casa singela de oração, para aprendermos convosco as leis do amor, as leis da fraternidade, da compreensão, do perdão, da tolerância, da compaixão, da misericórdia, da paciência, da alegria, do amor. Envolve-nos a todos nós aqui presentes, Senhor, com o vosso abraço. Cura a cada um de nós, que é que viemos, na verdade, em busca de vós. Ajuda principalmente os mais aflitos, os mais necessitados, que somos, na verdade, todos nós. Que as vossas bênçãos se estendam, Senhor, e alcancem os nossos lares, em todos os lares. Modifica os nossos corações, em todos os corações, dos que cremos em vós e daqueles que por algum motivo perderam a fé em ti. Ó Mestre querido, ó luz viva, que do céu desceu a terra. Envolve-nos a todos nós, da grande casa